Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e louvor que eu venho nessa tardezinha de domingo, do dia 23 de novembro de 2025, trazer para vocês mais um conteúdo. Nós estamos passando aqui a jornada de leitura do livro de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus. Eu fiquei aí um tempo parado com o livro, porque andou acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, durante esse período aí de quase um ano, sem trazer para vocês a jornada de leitura. E hoje, nessa tardezinha de domingo, eu quero estar dando continuidade. Nós havíamos parado no 59º vídeo e hoje nós vamos entrar no 60º, tá? Nós havíamos parado aí no capítulo 18, no início do capítulo 18, lendo a respeito da conversão e arrependimento. Como eu falo em todos os vídeos, Dr. Wesley Duewel é um grande professor, autor de vários livros, e um grande teólogo, conhecido no mundo todo, tá? As suas obras literárias, elas são mundiais. É um grande autor, tá bom? E é um livro, para quem nunca fez teologia, que serve de muita base teológica para a vida. O livro de Dr. Wesley Duewel. E A Grande Salvação de Deus, um livro tão maravilhoso que eu ganhei do meu pastor. Hoje eu estou aqui trazendo, compartilhando com vocês algo que foi bom para mim, no tempo aí de novo convertido. Eu acredito que seja bom para vocês. E eu vou estar fazendo a leitura hoje, tá? Do 60º vídeo, tá? No caso aí, nós estamos no capítulo 18, já lemos conversão e arrependimento, e hoje a gente vai ler a necessidade do arrependimento, tá? Que é o último tópico do capítulo 18. Vamos lá. A necessidade do arrependimento. Mas Deus anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos, capítulo 17, no versículo 30. Muitos versículos das Escrituras ensinam o arrependimento. Ele não é uma opção. Lucas, capítulo 13, do versículo 3 a 5. Tanto o arrependimento quanto a fé salvadora são tão essenciais à salvação que o Evangelho quase pode ser condensado nesses dois conceitos: arrependimento e fé. Mateus capítulo 21, versículo 32 e Marcos capítulo 1, versículo 15. Eles são tão interrelacionados que às vezes o Evangelho é ainda mais condensado a ponto de um ou outro falar por ambos. A fé pode ser um sinônimo para a salvação. Lucas capítulo 8, versículo 13, João capítulo 1, versículo 7 e João capítulo 12. E João capítulo 7 e versículo 39. E João, capítulo 12, versículo 36. Assim como o arrependimento, que está em Lucas, capítulo 15, versículo 7, e Atos, capítulo 11, versículo 18, e Atos, capítulo 20, versículo 11. O arrependimento não é eficaz sem a fé salvadora e implica fé como o próximo passo do processo. Voltamo-nos do pecado
entre parênteses, arrependimento, para Deus e entre parênteses, fé. Então aqui nós voltamos do pecado de arrependimento para Deus, tá? E fé, para Deus, fé, tá? E voltamos do pecado, se trata de arrependimento. E para Deus, se trata de fé. Mas a fé em si mesma não é eficaz sem o arrependimento como base. Incitar as pessoas a crer em Cristo sem que se arrependam do pecado é construir sobre areia. Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. Contudo, na condução de pessoas de outras religiões para a salvação e aceitação de Cristo, como Deus e Salvador, a fé salvadora é o ponto crucial. Nesse caso, a compreensão completa do pecado pode não acontecer até depois do compromisso com Cristo. Uma vez comprometidos com Jesus, essas pessoas podem considerar relativamente fácil a obediência à nova luz. Para algumas pessoas com princípios cristãos, a entrega e a obediência podem ser assuntos cruciais. A necessidade do arrependimento baseia-se nos seguintes dois fatos. Vamos lá. Primeiro, a palavra de Deus o ordena, entre aspas, mas Deus anuncia agora a todos os povos, em todo lugar, que se arrependam. Fecha aspas. Atos, capítulo 17, no versículo 30. Veja também Ezequiel, capítulo 18, do versículo 30 ao 31. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Marcos, capítulo 1, versículo 15. E Lucas, capítulo 13, versículo 3. E Atos, capítulo 3, versículo 19. Número 2. Pecados não perdoados e não abandonados separam o homem de Deus e de todos os seres santos. Deus é amor santo. Somente os puros de coração podem ver Deus agora ou eternamente. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Entre aspas, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fecha aspas. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Santidade e pecado são coisas opostas. Nada é mais abominável a Deus do que o pecado. Veja Deuteronômio, capítulo 18, versículo 12. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 16. E Provérbios, capítulo 12, versículo 22. E Provérbios, capítulo 15, versículo 9. O pecado não perdoado é uma força ativa que constantemente procura expressar-se. O pecado procura escravizar e exercer domínio sobre o pecador. A justiça, a santidade e a ira de Deus não podem tolerar um rebelde, um rival e um inimigo. A exigência mínima possível de Deus é que haja arrependimento por todo pecado. Longe de Deus não há paz futura ou segurança para nenhum ser. Até que alguém se arrependa, é considerado um opositor a Deus e um rebelde contra ele. Pecado não confessado o separa de Deus para sempre. Número 3. O arrependimento é essencial para entrar no céu. Todo pecado macula e é
abominável a Deus. Tito, capítulo 1, no versículo 15, abre aspas, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Fecha aspas. Veja também Tiago, capítulo 3, versículo 6. Nenhuma pessoa maculada ou impura entrará no céu. Foi o pecado que transformou a harmonia e a perfeição do Éden em sofrimento, injustiça, conflito e caos do mundo atual. Pecado sem arrependimento significa pecado não confessado e não perdoado. E ele barra totalmente o acesso ao céu e à misericórdia divina. Apocalipse, capítulo 22, no versículo 15. Abre aspas. Ficarão de fora os cães impuros e os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Veja também Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 e versículo 27. Número 4. O arrependimento é necessário para receber a misericórdia perante o trono do julgamento de Deus. Todo pecado não confessado pode ser contabilizado para essa ocasião. Porquanto, abre aspas, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Fecha aspas. Atos capítulo 17, versículo 31. Todos são destinados a encarar o julgamento depois da morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Abre aspas. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Fecha aspas. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todo o pecado será encarado, tanto na cruz como no dia do julgamento. Estamos agora prontos para discutir as 5 fases ou passos do arrependimento: a convicção do Espírito Santo, a tristeza pelo pecado, a confissão, a restituição e o abandono do pecado. Amém, meus queridos? Eu deixo aqui hoje o 60º vídeo, tá? A necessidade do arrependimento. Nós estamos nessa jornada muito bacana, tá? Eu espero que vocês tenham paciência, porque eu sei que é chato, né? Para quem está ouvindo, ficar aí lendo, né? Mas é a maneira mais prática que eu usei, né? Que eu posso estar fazendo para estar trazendo esse livro. Então vocês veem que interessante aqui, ó, no número 2 que eu havia lido, né? Falando que pecados não perdoados e não abandonados separam o homem de Deus e de todos os seres santos. Então, o arrependimento, ele é a base fundamental, tá? Nós temos que aprender, sim, a perdoar, né? A gente só alcança o perdão de Deus quando nós aprendemos a perdoar o próximo. Então, o livro, ele está adentrando muito nessas questões, né? O arrependimento, ele é a base fundamental para a nossa conversão. Começa no arrependimento. E o livro, ele tem enfatizado muito isso. É por isso que ele chama a grande salvação de Deus, né? Porque ele vai frisar muito a questão do arrependimento, tá bom? Então é isso aí, meus queridos. Eu vou ficando por aqui na alegria e no louvor, tá? Com mais um capítulo concluído. Nós vamos adentrar no próximo, no 61º, nós vamos estar falando aí no capítulo 19, a convicção
do Espírito Santo, tá bom? Eu espero que vocês tenham aí um bom final de domingo, tá? Uma boa semana que adentra agora, tá bom? E vamos que vamos. Que Jesus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui, na alegria e no louvor. Se Cristo comigo vai, eu irei. Vamos que vamos.